Entre 1096 e 1271, as cruzadas foram um período incrivelmente dinâmico na história da humanidade que colocou duas grandes culturas em conflito. Novas alianças surgiram, novas rotas comerciais foram descobertas e os cenários sociais e políticos de dois continentes mudaram para sempre. Mas como era realmente estar lá? Na verdade, a experiência de ser um cruzado podia variar bastante. Nobres cavaleiros enfrentavam desafios e circunstâncias completamente diferentes dos camponeses comuns. Ao mesmo tempo, independentemente de quem você fosse, qualquer dia podia rapidamente oscilar entre o tédio e o terror, entre a empolgação e a tragédia. Hoje, vamos dar uma olhada em como era a vida de um cruzado medieval. As pessoas na Idade Média adoravam histórias de heróis ricos e cavaleiros corajosos, que ouviam recitadas nas chansons de geste ou canções de feitos. Essas canções eram apresentadas por artistas profissionais para multidões e faziam sucesso entre plebeus, nobres e cavaleiros. A mais famosa delas, tanto então quanto hoje, era a Canção de Rolando. Inicialmente, tratava do herói Rolando enfrentando forças bascas, mas foi reescrita antes das cruzadas para mostrar antagonistas muçulmanos. A canção era muito popular e funcionou como propaganda para impulsionar o recrutamento. Pense nisso como uma espécie de equivalente medieval ao filme Top Gun, nos anos 80. Na época medieval, juntar-se às cruzadas era chamado de tomar a cruz. Isso parece simbólico, mas na verdade era uma cruz literal que os cruzados deviam costurar na túnica e em outras roupas. Com o tempo, isso passou a ser esperado de todos que seguiam o caminho para Jerusalém, até mesmo do pessoal de apoio e dos não combatentes. Na Terceira Cruzada, o que começou como uma prática informal que representava o compromisso pessoal com a missão, acabou se tornando uma exigência formal. Países distintos usavam cruzes de cores variadas, servindo como identificação, similar aos uniformes esportivos ou casas de Hogwarts hoje. Os flamengos usavam cruzes verdes, os franceses vermelhas e os ingleses prateadas. Organizar uma cruzada era um desafio logístico complexo. Isso exigia reunir dezenas de milhares de homens, cavalos e equipamentos e transportá-los da Europa ao Oriente Médio. Não havia uma rota padrão única e a jornada era perigosa. Os líderes da cruzada sabiam que o fervor religioso que levava alguém a se comprometer com a empreitada duraria pouco tempo. Não surpreende que alguns exércitos tenham desistido no meio e voltado para casa. Após a captura do porto de Antioquia, no Oriente Médio, os cruzados puderam viajar 2.400 quilômetros por mar. No entanto, isso trazia algumas complicações. Era necessário contratar ou construir grandes frotas, o que por sua vez exigia um grande orçamento, o que significava que o exército precisava carregar uma grande quantidade de dinheiro com eles. A viagem até Gênova já era extremamente perigosa. Na Terceira Cruzada, muitos peregrinos caíram no rio Ródano ao tentar atravessar uma ponte estreita. Mais de 100 homens foram levados pela correnteza. Outras rotas não eram menos perigosas. Frederico Barba-Ruiva, imperador do Sacro Império Romano e líder dos cruzados alemães, afogou-se no rio Salve. Ninguém sabe ao certo como Frederico morreu, mas uma versão diz que ele entrou na correnteza de armadura, apesar das objeções do conselho, e foi imediatamente levado pelas águas. Seus seguidores ficaram tão desmoralizados com a perda dele que muitos decidiram voltar para casa. Não foi uma má escolha. Os hábitos de higiene dos europeus medievais foram adaptados ao ambiente de florestas úmidas e escuras. A Terra Santa, com seus desertos áridos, era o oposto em termos de clima. Já os muçulmanos tinham práticas sanitárias muito mais adequadas ao calor. Na verdade, os princípios da fé deles exigiam que praticassem certos hábitos e rituais de higiene. Os cruzados cristãos logo adotaram práticas como usar óleos perfumados para disfarçar o suor e o odor corporal e lavar-se com sabão duro, supostamente desconhecido pelos europeus até então.
Os exércitos das cruzadas surgiram para desafiar os muçulmanos e controlar a Terra Santa, mas também foram incentivados a perseguir os judeus. Apesar de não haver um chamado oficial do Papa para agir contra os judeus, o antissemitismo era um subproduto comum dos sermões dos cruzados. O historiador da era medieval, Alberto de Aix, escreveu que surgiu um espírito de crueldade contra o povo judeu espalhado por toda parte. Ele continuou descrevendo a matança indiscriminada de judeus no Reino da Lorena, parte do que hoje é a França. Outros casos de violência foram mais organizados. O conde Emicho de Leiningen, da atual Alemanha, liderou cruzados pelos rios Reno e Danúbio, massacrando judeus nas cidades onde passavam. Comparada às cruzadas posteriores, a primeira cruzada foi mais espontânea e migratória. Muitos homens levaram consigo as esposas e os filhos. Há relatos de mulheres em bases militares atuando em várias funções, algumas servindo aos homens, outras lutando e até liderando militarmente. Durante a Segunda Cruzada, historiadores apontam que Leonor da Aquitânia, esposa do rei Luís VII da França, liderou politicamente e convenceu o marido a participar do cerco de Antioquia. Por muitos anos, havia uma história popular sobre Leonor liderar pessoalmente um grupo de 300 mulheres nobres em combate, mas historiadores agora acreditam que isso é apenas uma lenda. Relatos sobre o papel feminino na Terceira Cruzada são conflitantes. O Itinerarium Peregrinorum, narrativa em prosa latina da Terceira Cruzada, escrita por volta de 1220, afirma que apenas mulheres serviçais acompanharam. No entanto, várias fontes cristãs e muçulmanas relatam mulheres executando prisioneiros, preparando máquinas de cerco e pegando em armas. Um relato menciona uma mulher sem nome citado que liderou 500 cavaleiros e escudeiros em missões contra acampamentos muçulmanos. Em 1212, um jovem francês chamado Estevão de Cloyes afirmou ter recebido uma carta de Jesus instruindo-o a liderar uma cruzada. Grande parte da história foi mitificada e obscurecida com o passar do tempo, mas acredita-se que Estevão levou a carta ao rei Filipe II em busca de apoio. Infelizmente, Filipe não se interessou. Ainda assim, Estevão começou a pregar e o fervor surgiu. Enquanto isso, o alemão Nicolau de Colônia reunia um exército semelhante na França que acabou se unindo ao de Estevão. A força resultante teria incluído de 20 a 40 mil crianças, adolescentes e adultos. O movimento deles é o que hoje chamamos de Cruzada das Crianças. O plano era tomar Jerusalém viajando pela Europa e cruzando os Alpes até o Oriente Médio, mas, por motivos desconhecidos, não conseguiram chegar. Relatos dizem que o Papa Inocêncio III os convenceu a voltar após chegarem a Roma, enquanto outros afirmam que todos foram capturados e vendidos como escravos. Embora a Quarta Cruzada tenha sido inicialmente convocada pelo Papa Inocêncio III como uma forma de retomar Jerusalém, as coisas saíram dos trilhos rapidamente. Os comerciantes venezianos se recusaram a levar os cruzados para Jerusalém, a menos que eles primeiro reconquistassem a cidade cristã de Zara, em nome da Itália. Os cruzados obedeceram em novembro de 1202 e quando o Papa descobriu, ele não ficou nada satisfeito. O pontífice, enfurecido, excomungou os venezianos e os cruzados. Esta última foi rapidamente revogada, mas por razões que não estão claras, a missão mudou. Em vez de tomar Jerusalém, os cruzados iriam saquear Constantinopla. O imperador bizantino fugiu da cidade, saqueada e abandonada pelos invasores, restando apenas uma sombra do que foi. O objetivo das cruzadas era conquistar a Terra Santa, porém os soldados tinham motivações variadas. Alguns fugiam de dívidas, outros buscavam fortuna. Havia quem buscasse a glória da guerra e quem fosse realmente fiel. Para a primeira cruzada, o Papa Urbano II prometeu a absolvição de todos os seus pecados a qualquer cristão que ajudasse. Já nas cruzadas seguintes, a maioria lutava só por seu rei.
Na Terceira Cruzada, para os ingleses era Ricardo Coração de Leão, para os franceses Filipe II e para os alemães o imperador do Sacro Império Romano, Frederico Barba Ruiva. Sem a influência desses homens, a maioria dos cruzados provavelmente não teria motivação para ir a Jerusalém e lutar. Quando o imperador Barba Ruiva morreu, grande parte do exército desistiu e voltou para casa. Alguns até abandonaram o cristianismo e se converteram ao islamismo. Os Cavaleiros Templários começaram como uma organização que protegia os cristãos em Jerusalém enquanto a cidade estava sob domínio muçulmano. Mais tarde, o Papa apoiou os cavaleiros, dando-lhes privilégios como imunidade a impostos. Isso atraiu muitos interessados e os templários cresceram rapidamente. Com o tempo, os serviços dos cavaleiros aumentaram. Nas cruzadas seguintes, passaram a proteger viajantes por toda a rota até a Terra Santa, não só em Jerusalém. Depois, tornaram-se um exército poderoso e disciplinado por si só. Os reis que apoiavam as cruzadas ofereciam apenas o essencial aos seus exércitos. As linhas de suprimento se espalhavam pelo mundo conhecido, tornando as rações escassas. Muitos cruzados tiveram que mendigar, barganhar, forragear ou morrer de fome. No entanto, barganhar com os habitantes locais podia ser perigoso. Uma história fala de um cruzado que passava pela província da Lombardia, na Itália. Ele discutiu com uma mulher local pelo preço do pão e foi pisoteado pelos moradores. Para os cavaleiros, sempre havia a opção de comer o próprio cavalo, mas isso seria um último recurso. Ser um cavaleiro sem cavalo era motivo de vergonha. Além disso, ficariam bem mais vulneráveis em combate pelo peso das armaduras. Comer cavalos talvez não tenha sido de fato o último recurso. Cartas do cerco de Antioquia sugerem que alguns cruzados podem ter recorrido ao canibalismo. As cruzadas são um dos conflitos mais cruéis e sangrentos da história da humanidade. Os dois lados cometeram atrocidades ao longo do conflito e tinham formas próprias de tratar reféns e prisioneiros. Para um cruzado, quem o capturava podia mudar tudo. O famoso comandante muçulmano Saladino, por exemplo, era conhecido pela misericórdia. Disse que ele permitiu que médicos cristãos cuidassem de seus prisioneiros e, após retomar Jerusalém, em 1187, libertou mais de 1000 cativos. Mesmo Saladino tinha seus limites. O brilhante comandante detestava membros de ordens militares, como os Cavaleiros Templários, e ordenava sua execução imediata ao capturá-los. Túnicas de cota de malha e armaduras brilhantes eram alguns dos elementos mais reconhecíveis da guerra medieval. Elas se tornaram lendárias por sua aparência marcante no campo de batalha. Mas será que elas eram tudo isso? Hoje vamos ver várias maneiras pelas quais a armadura medieval podia ser mais perigosa do que simplesmente não usar nada. Na Idade do Bronze, soldados gregos usavam armaduras de placas, como a panóplia de Dendra, projetadas principalmente para proteger o peito e os membros inferiores, como a panóplia de Dendra, que cobria todo o torso e o pescoço com placas de bronze. Os braços, porém, ficavam quase sem proteção nessa situação. Na época da Antiguidade Clássica, armaduras mais leves e menos restritivas, como a couraça anatômica, se tornariam comuns. Os modelos continuaram a evoluir e no primeiro século a.C., os soldados do exército romano já usavam armaduras de placas na forma da lorica segmentata. Com o tempo, o número de placas nas áreas do corpo protegidas aumentou lentamente. Por volta de 1420 d.C., europeus já tinham criado as primeiras armaduras completas para o corpo. Nos séculos XV e XVI, todos os exércitos europeus eram estruturados em torno de soldados com armaduras de placas. As armaduras mais completas eram feitas para justas, não para ir à guerra, sendo as de maior destaque. Esse período marcou o auge das armaduras completas em guerras, mas a associação dos cavaleiros a elas hoje se deve mais às armaduras de justas criadas para torneios no século XVI. Usar uma armadura pesada de justa não faria muito sentido em uma batalha, porque seus movimentos e visão ficariam extremamente limitados, mas funcionava bem em um duelo contra outros cavaleiros.
Afinal, ser empalado enquanto joga, ninguém quer ser esse cara, é o equivalente medieval a se machucar na pré-temporada. Apesar de proteger contra vários danos, a armadura de placas não tornava os soldados invencíveis e ainda gerava mais problemas do que solucionava. Entre 1096 e 1291 d.C., cristãos e muçulmanos se envolveram em uma série de guerras religiosas conhecidas como as Cruzadas. Talvez você já tenha ouvido falar delas. Essas guerras ocorreram principalmente pelo controle de locais considerados sagrados por ambos, com a maioria dos conflitos no Oriente Médio. Se você conhece as Cruzadas, provavelmente sabe que foi um período muito sangrento para todos. Afinal, estamos falando de quase 2 séculos de conflito violento sem parar. E se isso já não fosse ruim o bastante, lembre-se de que muitos dos combatentes estavam lutando uns contra os outros no deserto enquanto usavam armaduras pesadas de metal. Neste ponto, você pode estar pensando algo como: ei, aplicar calor intenso a um recipiente de metal não vai simplesmente cozinhar o que está dentro dele? Boa pergunta, e a resposta é sim. Os soldados eram assados dentro das armaduras. Muitos morriam de exaustão pelo calor. Felizmente, encontraram formas de contornar isso. Alguns tiravam completamente a armadura quando ficava muito quente. Essa era, obviamente, a solução mais eficaz, mas podia deixar a pessoa vulnerável caso começasse uma luta. Outros perceberam que cobrir a armadura com tecido evitava que o sol aquecesse o metal a ponto de cozinhar. Agora, eles usavam armadura pesada de metal e jaqueta no calor do deserto. Não era exatamente hora nem lugar de usar várias camadas de roupa. Guerra é um inferno. No seu auge, a armadura de placas tornava um soldado praticamente tão invencível quanto ele poderia ser. Golpes de espada não faziam absolutamente nada contra ela, o que significava que os combatentes precisavam ser muito criativos para conseguir acertar seus golpes. O segredo para derrotar um oponente usando armadura de placas era saber que a armadura não cobria tudo de verdade. Havia brechas que podiam ser exploradas perto da virilha, no pescoço e embaixo das axilas. Cara, acho que você gostaria de proteção extra em alguns desses lugares. Devido a essa fraqueza, lutadores engenhosos agarravam o oponente e tentavam apunhalar os pontos fracos com adagas. Usar armadura muitas vezes significava levar uma adaga em lugares inoportunos, como pescoço, virilha ou pela fenda do visor do capacete. Seja qual fosse o caso, uma coisa era certa: seria um fim excepcionalmente doloroso. Como as armaduras eram grandes pedaços de aço presos ao corpo, você pensaria que seriam muito restritivas, o que de certa forma era verdade. Você pode se surpreender com a mobilidade de alguns desses cavaleiros. Eles conseguiam correr e pular muito bem para uma lata com pernas. Fujam! Fujam! Dito isso, as placas ainda eram um estorvo. Embora você tivesse uma boa mobilidade em uma armadura, isso não significava que podia simplesmente sair correndo pelo campo de batalha, balançando sua espada como um jogador de LARP, com fantasia de papelão. Na verdade, uma armadura completa podia pesar até 45 quilos ou mais. E isso sem contar o restante do equipamento típico que um soldado poderia ter que carregar com ele. Como, por exemplo, uma espada. Como você pode imaginar, usar muito metal pesado para lutar com armas pontiagudas contra inimigos cansava bem rápido. Isso significava que você frequentemente se via diante de oponentes que, potencialmente, estavam muito menos exaustos do que você. Graças a reencenadores contemporâneos, historiadores estimam que correr usando uma armadura de malha do século XV exigia o dobro de energia do que correr sem ela. Imagine tentar correr em um circuito de obstáculos com um homem adulto montado nas suas costas, como o Yoda. Era mais ou menos assim que era lutar usando uma armadura completa. Em nenhum lugar isso foi mais importante do que na Batalha de Azincourt. A Batalha de Azincourt, entre ingleses e franceses, ficou famosa na peça Henrique V, de Shakespeare. Na peça, Henrique motiva suas tropas para a vitória, fazendo um dos monólogos mais famosos do bardo, o discurso do Dia de São Crispim. Deste dia até o fim do mundo. Na realidade, os franceses perderam por razões mais logísticas do que poéticas, como o clima. Choveu por 2 semanas seguidas, deixando o chão um campo de lama. Marchar por aquela terra revirada, carregando quase 50 quilos de armadura, esgotou a força dos soldados franceses antes da batalha.
Embora isso não torne o discurso de Henrique menos inspirador, os ingleses tinham um pouco mais de vantagem do que o velho Henrique deixou transparecer. O arco e flecha era uma das armas mais mortais do combate medieval. Apesar da proteção da armadura, ela raramente tornava alguém imune às flechas. Primeiramente, a distância era um fator enorme. De longe, as flechas não causariam tanto dano. Mas de perto, flechas feitas para perfurar armaduras atravessavam facilmente. O surgimento do arco longo inglês foi um desenvolvimento especialmente perigoso, pois tinha mais potência e maior alcance. Esses arcos tinham mais de 1,80 m de comprimento e nas mãos certas eram capazes de matar um alvo a cerca de 180 metros de distância. Eles também reduziram drasticamente o tempo de recarga. Um arqueiro com arco longo disparava até 6 flechas no tempo em que um besteiro atirava um virote. Quem confiava nas placas de armadura para se proteger de tiros de sorte podia acabar como Sonny Corleone diante de um arqueiro de arco longo. Hora de chamar a cavalaria, Santino. Uma carga estratégica de cavalaria frequentemente decidia batalhas, mesmo contra inimigos com armadura de placas completa, como o zumbi Gregor Clegane. Um dos motivos para isso é que os cavalos podiam desferir um golpe incrivelmente poderoso contra praticamente qualquer formação defensiva. Mais especificamente, os cavaleiros empunhavam lanças, longos bastões com pontas de metal afiadas, projetadas para perfurar armaduras, sendo muito eficazes. A força de um cavalo galopando torna uma lança capaz de atravessar até o Robocop. Imagine um cavaleiro comum. Junto com a lança, outras armas projetadas para aproveitar os pontos fracos das armaduras incluíam a espada longa e afilada, alabardas, machados de haste e armas de haste. Os capacetes das armaduras eram muito eficazes na proteção da cabeça. Infelizmente, essa proteção eliminava totalmente sua visão periférica, como uma máscara de mergulho que só permite ver os tubarões à sua frente. Durante o combate, era fácil ser surpreendido por um atacante vindo por trás antes de notá-lo. Felizmente, isso era raro para quem usava capacetes devido ao funcionamento das formações militares na época. Mas quando os combatentes se misturavam de verdade, no estilo de coração valente, algo que podia acontecer em qualquer batalha, um soldado de armadura podia ser completamente surpreendido por alguém logo fora do seu campo de visão limitado. Embora uma armadura pesada de placas te proteja contra golpes de perfuração e corte, ela pode facilitar que o oponente te mate, elevando o risco de concussão ou hemorragia interna após um golpe forte. Armas como maças e martelos exploravam o aço, que podia amassar e afundar contra quem o usava. Obviamente, acertar a cabeça de um inimigo com uma arma pesada e contundente ainda poderia causar muitos danos, mesmo que ele estivesse usando um capacete. Se golpeado com força, um martelo pode danificar uma couraça, quebrar ossos, causar hemorragia interna ou até parar o coração. O segredo é ter força para que o golpe seja eficaz. Porém, para soldados profissionais medievais, essa força era comum. No século XVII, as armaduras estavam em declínio. Embora ainda fossem comuns entre a nobreza e os couraceiros durante as guerras religiosas europeias, no início do século XVIII, a outrora glorificada armadura havia basicamente sido reduzida a uma couraça. Por quê? Bem, a resposta curta: armas de fogo. A popularização dos mosquetes de pederneira, capazes de atravessar armaduras à distância, tornou a armadura de placas quase obsoleta. A cavalaria de Napoleão testou armaduras peitorais, que voltaram brevemente, porém de forma ineficaz, na Guerra Civil dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra Mundial, soldados usavam coletes à prova de estilhaços para se proteger de fragmentos de explosivos, mas eles não eram eficazes contra balas de rifles ou pistolas. Desde a década de 1950, coletes à prova de balas passaram a ser feitos com fibras sintéticas, como carbeto de boro, carbeto de silício ou óxido de alumínio em vez de placas de aço. A partir de 1971, esses coletes passaram a ser feitos quase exclusivamente de um material desenvolvido pela DuPont chamado Kevlar. O Kevlar
continua sendo o padrão para coletes à prova de balas até hoje, usado por soldados modernos, policiais e algumas interpretações do Batman. Aqui estou eu. Na Idade Média na Europa, soldados chamados para batalhas esperavam enfrentar a morte de perto. Lutar uma guerra naquela época era muito mais complexo do que parece, e morrer de forma horrível era só um dos várias coisas com que os combatentes precisavam se preocupar quando as flechas voavam. Então, hoje vamos dar uma olhada em como era estar na linha de frente de uma batalha medieval. Certo, hora de pegar as armas e marchar rumo a uma história bem esquisita. Nos tempos modernos, temos a temporada de beisebol, temporada de futebol, temporadas de televisão e temporada de web beat. Mas na época medieval, eles tinham a época das campanhas militares, que era quando geralmente faziam todas as suas batalhas. Como a guerra era ao ar livre, as campanhas ocorriam quando o tempo melhorava. Embora as batalhas não ocorressem só no verão, os cercos podiam durar meses e avançar pelo inverno. Senhores medievais chamavam seus homens para uma batalha após o plantio e antes da colheita. Esse momento definitivamente tinha suas vantagens. Campanhas na primavera, verão e início do outono garantiam mais comida para homens e cavalos, menos necessidade de lenha e menos dificuldades com o terreno quando a batalha se aproximava. Também é o clima de praia ideal para relaxar após uma batalha cansativa, mas tinha algumas desvantagens. Por exemplo, quando Guilherme, o Conquistador, reuniu seus homens para invadir a Inglaterra em 1066, ele os chamou no verão, mas não puderam partir de imediato por causa dos ventos desfavoráveis. As tropas inglesas que esperavam Guilherme tiveram que voltar para casa para uma colheita, deixando as terras do rei Haroldo vulneráveis. O soldado medieval não precisava ir à guerra sozinho. Conforme o tipo de batalha militar, era possível levar esposa, mãe, filhos e outros familiares. Era só colocar todos na velha minivan e partir. Essa prática era especialmente comum durante as cruzadas, quando milhares de pessoas saíam da Europa Ocidental em direção a Jerusalém. No entanto, obviamente, essa prática trazia alguns riscos. Os riscos de levar a família ficaram claros nos fracassados esforços de Pedro, o eremita, rumo à Terra Santa. Logo após chegar a Constantinopla, o grupo de peregrinos de Pedro entrou em conflito com turcos. Segundo relatos, os turcos invadiram as tendas e atacaram quem encontraram, incluindo clérigos fracos e debilitados, monges, mulheres idosas e crianças de colo. Talvez seja melhor só enviar cartões postais para a minha família da próxima vez. Talvez, por esses riscos, muitas esposas que foram com seus maridos em cruzadas posteriores eram aristocratas, como a esposa de Ricardo Coração de Leão. Ela se juntou ao marido na Síria após o casamento em Chipre, em 1191, e permaneceu lá por pouco tempo. Sinceramente, depois de ver uma batalha medieval, todas parecem iguais. Armas medievais eram letais, mas nem todo ferimento resultava em morte. Ferimentos na cabeça por maças, espadas e machados causavam danos cerebrais, deformidades ou cicatrizes marcantes. Às vezes, era preciso arriscar. Ferimentos fatais nos restos de soldados da Batalha de Taunton, 1461, e de conflitos perto do castelo de Stirling, séculos 13 a 15, mostram as várias formas de morte dos soldados medievais. Os ossos mostram cortes, golpes e perfurações por todo o corpo, todos indicando uma morte dolorosa. Textos medievais atestam esse tipo de brutalidade. O relato de Enguerrand de Monstrelet sobre a Batalha de Azincourt, em 1451, descreve as consequências, detalhando como os ingleses carregaram seus feridos, enquanto vários franceses rastejaram para uma floresta próxima, ou para algumas aldeias, quando possível, onde muitos morreram. Os cavalos de guerra em filmes que se passam na época medieval geralmente mostram os animais como enormes montes de músculos, mas, segundo pesquisadores, esses cavalos provavelmente não eram maiores do que um pônei dos dias atuais. Isso é menos impressionante? Ou espera, será que é mais impressionante?
Sim, cientistas de 5 universidades inglesas estudaram cerca de 2.000 ossos de cavalos, datados do século IV ao século XVII a.C., encontrados em sítios arqueológicos por toda a Inglaterra, e os compararam com ossos de cavalos dos dias atuais. A maioria dos cavalos tinha menos de 1,47 m de altura, que é a altura máxima de um pônei moderno. Dito isso, pesquisadores destacaram que, apesar dos cavalos serem menores que o esperado, criadores dedicaram muito tempo para garantir que fossem fortes. Era como ir para a batalha montado num cara baixo e forte, tipo Jean-Claude Van Damme. Não havia treinamento formal na Idade Média. Quando as tropas se reuniam para ir à batalha, faziam exercícios e treinamentos, mas geralmente confiavam nas habilidades adquiridas ao longo da vida. A caça desenvolvia habilidades como equitação e uso de armas. Na Baixa Idade Média, cavaleiros aprimoravam e mostravam habilidades militares em torneios. Os torneios, no entanto, traziam seus próprios perigos. O Duque Leopoldo V da Áustria, por exemplo, foi morto em um acidente de justa em 1194. Não é exatamente a forma mais gloriosa de morrer. É meio como sofrer uma lesão fatal jogando queimada. Soldados gregos e romanos usavam uniformes, assim como exércitos permanentes da era moderna, mas soldados medievais normalmente lutavam com o que tinham. Isso significava que as armaduras e outros equipamentos de proteção variavam de acordo com a riqueza, especialmente à medida que os cavaleiros se transformavam em uma classe de combatentes profissionais. Alguns soldados de infantaria mais pobres iam à batalha de sandálias e camiseta no Big Dog. Soldados medievais, especialmente no início e auge da Idade Média, levavam sua própria comida. Carlos Magno reunia seu exército anualmente e dava instruções sobre o que cada um deveria trazer, como uma lista de material escolar. Esses itens incluíam um escudo, lança, espada, adaga, arco e aljavas com flechas. Os soldados também deveriam trazer ferramentas como machados, plainas, brocas, tábuas, pás de ferro e outros utensílios. Também era recomendado levar comida para 3 meses e roupas para meio ano. Mas isso não quer dizer que não havia vantagens. Qualquer um que já jogou Dungeons and Dragons sabe que a primeira coisa que você faz depois de uma batalha bem-sucedida é procurar por saque nos inimigos derrotados. Da mesma forma, na era medieval, saquear após uma batalha difícil fazia parte da experiência. Soldados vitoriosos retiravam armaduras, armas e objetos valiosos dos mortos, além de saquear vilas ou cidades conquistadas por suprimentos e espólios. Nem sempre era um vale-tudo. No início da Idade Média, os senhores distribuíam os despojos de guerra como queriam, dando porções iguais aos seus homens. Após derrotar os ávaros no fim do século VIII, Carlos Magno dividiu o grande tesouro saqueado entre a igreja e seus homens. Todos puderam garantir seu quinhão. A guerra de cerco era uma parte fundamental das batalhas na Idade Média, mas isso significava muita espera. Independentemente de você estar dentro ou fora de um castelo ou fortaleza sitiada, poderia ficar preso lá por semanas ou até meses. Fazer um cerco adequado exigia levar tropas, armas e suprimentos ao alvo e montar acampamento. Depois, engenheiros construíam máquinas de cerco, como trabucos e torres. Quando Henrique III iniciou seu ataque ao castelo de Kenilworth, em 1266, ele já havia reunido 60.000 virotes de besta e construído 9 máquinas de cerco. O cerco durou 6 meses. Ainda assim, Henrique precisava de um engenheiro de cerco melhor. O objetivo de um cerco não era a destruição total, mas sim intimidação, desgaste e rendição, porque os atacantes queriam tomar a terra ou o castelo em questão e minimizar os danos. Dentro de um castelo, fortaleza ou cidade sob ataque, os suprimentos acabavam, doenças se espalhavam e as defesas se mostravam insuficientes após investidas repetidas. Quando Kenilworth finalmente se rendeu em 1266, restavam apenas 2 dias de comida. Divulgar informações em um campo de batalha medieval não era fácil. Assim, soldados de infantaria, geralmente com pouco entendimento das batalhas, frequentemente sofriam com mal-entendidos e falhas de comunicação.
Por exemplo, boatos sobre a morte de um comandante em batalha poderiam gerar pânico. Veja a Batalha de Hastings em 1066, quando a notícia falsa da morte de Guilherme da Normandia fez suas tropas fugirem. Só quando Guilherme tirou o capacete, gritou que estava vivo e que com a ajuda de Deus venceria, suas tropas voltaram a lutar. A maioria dos chefes nunca precisa provar que não está morta, pelo menos não mais de uma vez. Fazer prisioneiros em batalhas medievais era complicado, pois capturando muitos, era preciso alimentá-los e abrigá-los. Ninguém queria essa responsabilidade, nem mesmo Henrique Santos. Após a vitória inglesa em Azincourt, em 1415, Henrique ordenou a execução de seus prisioneiros franceses, embora o número exato de prisioneiros mortos permaneça incerto. Se capturasse nobres ou pessoas ricas ou habilidosas, poderia pedir resgate em dinheiro ou terras. Os captores esperavam que os prisioneiros comprassem suas vidas após a derrota. Cavaleiros viraram alvos principais de resgate, pois cavalos e armaduras podiam ser levados como butim extra. Na Guerra dos 100 Anos, capturar adversários para resgate tornou-se um mercado, com regras de pagamento e troca de prisioneiros cada vez mais comuns. Na Idade Média, homens da igreja frequentemente participavam de batalhas. Bispos, guerreiros e padres apareciam no campo de batalha não só por motivos religiosos, mas também armados. Por exemplo, Guilherme o Conquistador tinha um meio-irmão chamado Odo, que, sem considerar viagens no tempo, não era o personagem de Jornada nas Estrelas. No entanto, ele era o bispo de Bayeux e sabe-se que lutou ao lado de Guilherme na Batalha de Hastings em 1066. Uma das principais justificativas para a guerra na Idade Média era uma vontade de Deus, mostrando a união entre religião e Estado no período medieval. Quando Carlos Martel enfrentou a força muçulmana tentando invadir a Europa em 732, viram isso como vitória da cristandade sobre a fé islâmica. Enquanto Carlos Magno expandia seu império na Europa no século VIII, lutava pelo cristianismo e por seu poder. Ao vencer, comandantes medievais viam isso como prova do apoio divino e de sua devoção à igreja. No entanto, mesmo entre os próprios cristãos, essa questão da vontade de Deus podia ficar um pouco confusa. Afinal, quando cristãos lutavam contra outros cristãos, ambos os lados normalmente afirmavam que o mesmo Deus estava com eles. Só era possível saber a quem Deus era fiel observando quem vencia ou perdia. Aparentemente, Deus só apoia quem vence. Se você fosse um soldado marchando para um campo de batalha medieval, precisava ficar de olho nos arqueiros, porque a única coisa melhor do que esfaquear seu inimigo é esfaqueá-lo de muito longe. Os arqueiros usavam arcos curtos, bestas e arcos longos para lançar uma tempestade letal de flechas que eram extremamente difíceis de evitar. As flechas atravessavam armaduras, celas, cotas de malha e carne, sendo especialmente ameaçadoras ao caírem sobre o campo de batalha. Os arcos longos foram especialmente importantes em batalhas como Azincourt e Crécy na Guerra dos 100 Anos. O maior alcance e poder de um arco longo, além da rapidez de recarga, deram à Inglaterra uma vantagem nas guerras dos séculos XIV e XV, pelo menos até que a tecnologia da pólvora mudasse completamente o jogo. Embora discursos inflamados sejam uma grande parte de filmes de guerra medieval como Coração Valente, a realidade de como os comandantes inspiravam suas tropas em um campo de batalha medieval permanece em grande parte desconhecida. Sabemos que, quando os cronistas contavam as histórias de vitórias significativas, eles frequentemente inventavam aqueles discursos inspiradores para acompanhar seus relatos. Talvez os comandantes devessem ter levado esses escritores para a batalha, como Billy Crystal no Oscar. Às vezes, os líderes delegavam a missão de inspirar as tropas. Por exemplo, antes da Batalha de Lincoln, em 1141, o rei Estevão, que não tinha exatamente a voz mais inspiradora, delegou a um de seus nobres, Balduíno, a tarefa de motivar suas tropas. Balduíno afirmou que a causa do rei era justa e que suas tropas eram numerosas e eficazes.
O discurso pode até ter funcionado, mas o resultado não favoreceu o rei, que foi capturado e passou 6 meses como prisioneiro. O discurso motivacional medieval mais famoso é o fictício escrito por William Shakespeare para o rei Henrique V em sua peça sobre a Batalha de Azincourt, em 1451, onde o rei dizia às tropas: "Se estamos destinados a morrer, somos suficientes para causar perda ao nosso país. E se for para viver, menos homens significam mais honra para cada um." Embora nunca tenha feito esse discurso, o verdadeiro Henrique derrotou uma força francesa muito maior e melhor armada, no que alguns chamam de uma das maiores vitórias militares da história. Se alguém fosse colocar palavras na sua boca, poderia ser pior do que Shakespeare. Dizem que a verdade é mais estranha que a ficção. E quando se trata de história militar medieval, a verdade deixa a ficção comendo poeira. Então hoje vamos dar uma olhada em histórias de guerra medievais que parecem inventadas, mas não são. Sigurd Estenshall, conde de Orkney, no que hoje chamamos de norte da Escócia, não manteve seu condado por muito tempo. Isso porque, durante uma batalha, o aristocrata do século IX enfrentou um inimigo chamado Maelbrigid e tirou sua vida. Isso parece um desfecho ideal para Sigurd, mas Maelbrigid riu por último, por assim dizer. Após matar Maelbrigid, Sigurd cortou sua cabeça e a prendeu na sela. No caminho de volta, o dente de Maelbrigid arranhou a perna de Sigurd. A ferida infeccionou e veja só, esse foi o fim do conde Sigurd. É a única vez conhecida na história em que uma cabeça decepada derrotou um conde, mas ainda há tempo. Em 1325, as cidades italianas de Modena e Bolonha travaram uma guerra, pelo que talvez tenha sido o motivo mais bobo pelo qual uma guerra já foi travada. Um balde. Não, é sério. A Guerra do Balde de Carvalho, que parece o romance menos empolgante que Tolkien já escreveu, começou quando os modenenses se infiltraram em Bolonha e roubaram o balde valioso do poço da cidade. O povo de Bolonha queria muito seu balde de volta e rapidamente declarou guerra. Eles reuniram 32 mil homens para invadir Módena e os exércitos medievais se enfrentaram perto de Zapolina. No final do dia, 2 mil homens morreram por causa de um balde roubado. Imagine ter que esculpir essa lápide. Durante o confronto de 1340 entre Inglaterra e França, conhecido como a Batalha de Sluys, os franceses alinharam 19 barcos e os acorrentaram uns aos outros. Eles acreditavam que essa tática impediria os ingleses de romper a esquadra francesa, mas estavam totalmente enganados. Um cavaleiro inglês logo viu que as correntes tornavam os franceses vulneráveis, algo que, pensando bem, era óbvio. Com a marinha acorrentada, os franceses não podiam manobrar. E a batalha virou debandada, com milhares de mortos e a maioria dos navios perdidos. Mas ao menos os franceses aprenderam a lição e nunca mais foram totalmente derrotados por apostarem tudo em uma estratégia militar duvidosa. Ninguém estudou a linha Maginot. Em 1119, o rei Henrique I da Inglaterra e o rei Luís VI da França se encontraram no campo de batalha, sugerindo que algo caótico estava para acontecer. Segundo uma crônica do século XII, a batalha foi das menos sangrentas da história medieval. Desculpe decepcionar? De acordo com o cronista, fui informado de que na Batalha dos Dois Reis, na qual cerca de 900 cavaleiros participaram, apenas 3 foram mortos. Por que houve tão poucas baixas? Porque os combatentes dos dois lados pegaram leve uns com os outros por temor a Deus e camaradagem entre companheiros de armas. Os soldados fizeram prisioneiros em vez de se matarem, disse o cronista. Como cristãos, não buscavam sangue dos irmãos, mas celebraram uma vitória justa, dada por Deus. Poucas jogadas se destacaram naquela batalha. Em 1351, 2 facções lutaram pelo controle da Bretanha, uma região do que hoje chamamos de noroeste da França. Após várias batalhas sem vencedor, ambos os lados decidiram organizar um combate à parte apenas para entretenimento.
Conhecido como o Combate dos 30, o duelo cavalheiresco não determinaria o resultado da guerra. Homens de ambos os lados apenas interromperam a guerra para um dia de combates de exibição. O Combate dos 30 tornou-se um evento esportivo, com barracas de refrescos e áreas exclusivas para espectadores. Mas, como um grupo de homens jogando futebol americano de contato aos 40 anos, o esporte cobrou seu preço. Ao final, pelo menos 11 morreram. Em 1189, um enorme exército cruzado marchou em direção à Terra Santa. À sua frente, o imperador do Sacro Império Romano, Frederico Barba Ruiva, jurou retomar Jerusalém para os cristãos. O exército cruzado foi atacado várias vezes no caminho, mas em 1190 enfrentou um problema muito maior: o rio Calicatunus. Infelizmente para Frederico, ele era teimoso, poderoso e se achava mais inteligente que todos ao redor. Como disse um cronista, embora sábio em outros aspectos, o imperador imprudentemente tentou enfrentar a forte correnteza do rio. Apesar de todos tentarem impedir, ele entrou na água e morreu. Resumindo, os homens de Frederico disseram: "Ei, não entre nesse rio." Frederico disse: "Tudo bem, vou entrar no rio." E então se afogou. A perda foi tão desanimadora que, segundo relatos, alguns homens de Frederico Barba Ruiva abandonaram a fé e viraram pagãos. Hoje, seus descendentes vendem cartas de tarô personalizadas no Instagram. Durante a malfadada Terceira Cruzada, o rei Ricardo I da Inglaterra, chamado Ricardo Coração de Leão, não deixaria algo como escorbuto atrapalhar uma batalha. Os cruzados chegaram aos muros de Acre, em Israel, em 1191, mas o escorbuto impediu Ricardo de montar em seu cavalo. Sem querer perder a luta, o rei deitou-se em uma maca e ordenou que seus homens o carregassem para mais perto dos muros. Da sua maca, Ricardo disparou uma besta contra o inimigo. Foi como o strikeout final na Série Mundial da Mesquinharia. Ele fez um ótimo trabalho e todos ficaram impressionados, não apenas por ser o rei. Lembra de Coração Valente quando William Wallace liderou os escoceses à vitória na Batalha da Ponte de Stirling? Na vida real, a derrota inglesa na Primeira Guerra de Independência da Escócia se deveu em parte ao comandante sonolento João de Warren, conde de Surrey, que liderava as forças inglesas. Devido à grande vantagem numérica e cavalaria treinada, os ingleses achavam fácil reprimir a rebelião escocesa. Mas João de Warren foi impedido por um sono irresistível. A infantaria inglesa avançou para atravessar a ponte de Stirling, mas descobriu que João de Warren havia dormido demais. Isso significou que eles tiveram que recuar e então começar de novo, apenas para João de Warren chamá-los de volta uma segunda vez. Resumindo, Guilherme Wallace aproveitou a atrapalhada dos ingleses, deu uma surra neles e foi recompensado com um filme vencedor do Oscar. A Batalha de Hastings definiria se ingleses ou normandos governariam a Inglaterra. Durante a Batalha de Alto Risco, os normandos quase recuaram ao acharem que Guilherme, duque da Normandia, havia morrido. O boato assustador se espalhou pelo flanco esquerdo normando e quase causou pânico. Antes que o engano virasse debandada, Guilherme reuniu as tropas tirando o capacete no meio da batalha. "Olhem para mim!" gritou Guilherme. "Eu estou vivo e com a ajuda de Deus eu vou conquistar." Não seria engraçado se ele levasse uma pedrada na cabeça naquela hora? Isso teria sido engraçado. Mas Mel Brooks não dirige a história. O discurso motivacional de Guilherme inspirou os normandos a matar o rei anglo-saxão Haroldo Godwinson e vencer. Assim, Guilherme ficou conhecido como o Conquistador. É bom ser o rei. Na Rússia do século III, pagãos, cristãos e mongóis lutaram pela supremacia. A Ordem Teutônica, formada por cavaleiros cristãos que viam a luta contra pagãos como dever sagrado, invadiu a República de Novgorod em 1242, e foi só um lago congelado que evitou o pior. Os cavaleiros teutônicos avançaram contra a infantaria de Novgorod, mas um lago separava as forças. Felizmente, o frio congelou o lago, então os cavaleiros simplesmente cavalgaram sobre o gelo para enfrentar seus inimigos. Durante a Batalha do Gelo, até 25 mil soldados lutaram sobre o lago congelado.
Segundo um relato, a batalha durou até tarde da noite. Quando os cavaleiros fugiram, os russos os perseguiram. O gelo fino cedeu sob o peso dos cruzados com armaduras pesadas e de seus cavalos até desabar. Acho que os russos venceram por padrão. No século VI, Clovis governava um reino dos francos, um povo germânico que vivia perto do Reno, não pessoas conhecidas por serem francas. Apesar de sua esposa, Clotilda, ter se convertido ao cristianismo, Clovis resistia até enfrentar uma batalha desfavorável. Como Gregório de Tours relatou, o exército de Clovis ficou em perigo de destruição. Então Clovis clamou a Jesus e rapidamente propôs um acordo. Os termos que ele ofereceu foram: Jesus concede a Clovis uma vitória, e Clovis será batizado em nome de Jesus. Talvez Jesus tenha aceitado o acordo, pois a guerra mudou de rumo imediatamente. Os francos venceram e Clovis realmente se converteu ao cristianismo. Ele passou a trazer bolos para o café após os cultos de domingo, o que foi muito atencioso. Vlad, o empalador, ganhou esse nome por, bem, fazer exatamente o que o nome sugere. Ele empalou mais de 20 mil pessoas em sua época. Como governante da Valáquia, região histórica da Romênia, Vlad queria manter os otomanos longe de seu território. Então, quando o sultão Mehmed II invadiu, Vlad o recebeu com os corpos de 23 mil turcos empalados. Mehmed, que evidentemente era o tipo de cara que não precisava ouvir as coisas duas vezes, voltou atrás e deixou a Valáquia para Vlad. Em 1462, o próprio Vlad admitiu: eu matei camponeses, homens e mulheres, velhos e jovens, 23.884 turcos. Para os turcos, Vlad era conhecido como Kaziklu Bey, ou Príncipe Empalador. Esse é um apelido assustador apropriado, mas que acabaria sendo substituído por um mais famoso, Drácula. Apesar do que você possa imaginar, a vida diária de um rei ou uma rainha durante a Idade Média não era só ficar por aí de roupões de seda e cetim e se fartando em banquetes. Bem, não era só isso. Na verdade, viver como realeza na Idade Média não era tão bom assim. Então, hoje vamos dar uma olhada em formas surpreendentes pelas quais sua vida é muito mais luxuosa do que a dos reis da Idade Média. Ok, próxima parada, Idade Média, o período histórico, não o restaurante temático. Mas, será que a gente pode ir ao restaurante? Sendo da realeza, você costuma ter acesso ao melhor atendimento médico, aos tônicos mais eficazes, pomadas potentes e instrumentos reluzentes para perfurar a cabeça e remover maus espíritos. Porém, em todas as épocas há doenças que nem o melhor atendimento médico consegue tratar. E no período medieval, uma dessas condições era a peste bubônica, também conhecida como a peste negra. A peste negra era extremamente perigosa, tanto para os camponeses quanto para os monarcas medievais. Ela não parecia se importar nem um pouco com riqueza ou status. Quando um surto massivo varreu a Europa, em meados do século XIV, estima-se que 1/3 da população total do continente morreu. A situação era tão grave que as pessoas tentavam qualquer solução para curar a peste. Por exemplo, algumas pessoas amarravam galinhas vivas em volta de suas feridas inchadas. Poções também eram populares, principalmente quando misturadas com o chamado chifre de unicórnio. Unicórnios são fictícios, como você deve ter percebido. Então, o ingrediente real frequentemente era algo menos exótico e mais venenoso, como mercúrio ou arsênico. Algumas bebidas curativas até incluíam pedras preciosas moídas, como esmeraldas e safiras. Então, você podia esperar tomar um shake da peste extremamente caro se fosse um membro da realeza tocado pelos dedos ossudos da peste negra. Claro, nenhum desses tratamentos prevenia a peste, e muitos só prejudicavam ainda mais os pacientes. Felizmente, a medicina moderna tem tratamentos para a peste bubônica, e a maioria deles não envolve milkshakes de pedra nem galinhas vivas. Namorar é complicado. Mesmo com aplicativos modernos e serviços de combinação, encontrar um parceiro ideal pode parecer assustador ou até impossível.
Mas por mais difícil que seja deslizar para a esquerda em um mar de sinais de alerta, pelo menos você pode escolher com quem vai sair e até com quem vai se casar. A maioria da realeza medieval não tinha essa opção. Os membros da realeza normalmente se casavam por razões políticas, e suas uniões geralmente estabeleciam tratados entre seus respectivos países de origem nesse processo. E se isso já não fosse suficiente para tirar todo o romance de qualquer casamento como um aspirador industrial, os casamentos entre famílias ao longo de gerações sucessivas faziam com que os cônjuges reais fossem frequentemente primos. Isso deixava os feriados bem estranhos. A igreja até tentou proibir casamentos entre primos até o século XIII, mas, na prática, isso não impediu ninguém de fato. A maioria dos nobres simplesmente conseguia uma dispensa papal ou ignorava totalmente as regras, o que é algo que você pode fazer quando é da realeza. Vários reis medievais, famosos e seus cônjuges, eram primos que se casaram por razões diplomáticas. Guilherme, o Conquistador, e sua esposa Matilde de Flandres eram parentes distantes. O Papa proibiu que eles se casassem, mas Guilherme, o Conquistador, fez isso mesmo assim, porque ele era o rei, e não era como se fosse se punir. Isabel de Castela, a famosa rainha que financiou as viagens de Cristóvão Colombo, e seu marido, Fernando de Aragão, eram primos de segundo grau quando se casaram. Além de ser algo nojento, o casamento entre parentes próximos levou a muitas complicações de saúde dentro das famílias reais, como a hemofilia. Naquela época, acreditava-se amplamente que a realeza possuía o direito divino dos reis. Essa ordenação sagrada era mais que um direito, era um toque, como na música do Stan Bush. O toque real era considerado mágico, atribuindo aos reis e rainhas o poder de curar doenças apenas com as mãos. Plebeus doentes imploravam para que a realeza os tocasse e aliviasse seus males. Em especial, pessoas com escrófula, um inchaço dos gânglios linfáticos no pescoço, pediam a ajuda da realeza. Os reis, às vezes, precisavam tocar centenas de doentes para transmitir poderes, e o álcool em gel ainda levaria séculos para surgir. Seja qual for seu plano hoje, aposto que é melhor do que fazer cócegas em centenas de pessoas com escrófula. Para ser justo, a realeza nem sempre precisava tocar nos doentes diretamente. Acreditava-se que doentes podiam ser curados ao tocar moedas manuseadas pela família real, mas provavelmente não podiam ficar com elas. Uma das grandes conquistas do mundo moderno é que a maioria das pessoas sabe ler. Estima-se que 86% da população mundial acima de 15 anos seja alfabetizada. Isso mostra que hoje a maioria de nós tem mais vantagens que os antigos governantes de séculos atrás. Obviamente, nem todo rei medieval era analfabeto, mas mesmo entre as classes altas, o nível de alfabetização estava longe de ser como o dos tempos modernos. Afinal, ministros e escribas podiam fazer todo o trabalho difícil de ler e escrever por eles, então por que se preocupar em aprender? Se você ganha um cheeseburger ao estalar os dedos, não vai querer aprender a grelhar. Muitas famílias não achavam necessário educar mulheres, por isso, até damas da realeza muitas vezes não sabiam ler. Quando precisavam assinar documentos, os reis geralmente faziam sua assinatura com nada mais do que um risco de pena, o que, por outro lado, provavelmente tornava fácil falsificar seus autógrafos em lembranças medievais. Apesar do que alguns desenhos da Disney sugerem, ser princesa medieval não era uma tarefa divertida. Muitas mulheres não tinham acesso à educação nem voz na escolha dos maridos. Elas não precisavam esperar muito pelo casamento real, pois na Idade Média, muitas jovens eram dadas em casamento ao chegar à puberdade ou antes. Por exemplo, Lady Margarida Beaufort, mãe do futuro rei Henrique VII, foi casada com Edmundo Tudor quando tinha apenas 12 anos de idade. Aos 13 anos, ela já era viúva e estava grávida de seu filho. Ela viveu uma tragédia shakespeariana inteira em um ano. Isso é eficiência. Leonor de Castela casou-se com o rei Eduardo I da Inglaterra aos 13 ou 14 anos, idade hoje insuficiente até para disputar a presidência do Grêmio Estudantil. Então não ser uma mãe viúva aos 13 anos já é uma grande vitória da vida moderna.
Entre a falta de qualquer forma significativa de controle de natalidade e a expectativa de produzir vários herdeiros, as mulheres na Idade Média engravidavam com bastante frequência. Uma vez por semana, se possível, dependendo do tempo. Infelizmente, suas chances de morrer durante o parto eram muito altas. Estudiosos debatem a taxa de mães da classe alta que morriam no parto, podendo chegar a 15% ou 20%. Para os bebês, a taxa de mortalidade podia variar de 8,5% a 19%. Isso é muito azar para um bebê, essas taxas caíram bastante desde a Idade Média. Por exemplo, a medição mais recente da razão de mortalidade materna nos Estados Unidos apontou pouco mais de 17 mortes por 100 mil nascimentos, e a razão de mortalidade infantil é de aproximadamente 5 mortes por 1.000 nascimentos. Embora a medicina moderna não seja perfeita, é muito melhor estar grávida hoje do que na época dos castelos. Algumas características da vida moderna, como MMs e viagens aéreas, muitos de nós tomam como certas. Uma das mais subestimadas é o encanamento moderno, especialmente vasos sanitários com água corrente. Ter a opção de se aliviar no conforto da sua própria casa, sem basicamente criar um novo colega de quarto mal cheiroso, é um luxo absurdamente subestimado. Durante a Idade Média, os membros da realeza que sentiam vontade de ir ao banheiro no meio da noite precisavam usar grandes jarros chamados penicos. Como esperado, esses recipientes faziam o quarto feder até serem esvaziados pelos criados de manhã. Se você se pergunta como eram descartados, o conteúdo dos penicos geralmente era jogado pela janela. E não era incomum que alguém tivesse o azar de levar uma dessas no topo da cabeça, simplesmente por passar embaixo da janela na hora errada. Como descrito no antigo conto inglês, a lenda do ônibus de turnê da banda Dave Matthews. Maria Antonieta supostamente teve um penico derramado sobre ela por acidente no Palácio de Versalhes. Provavelmente não era esse o bolo que ela imaginava. Dito isso, havia algumas alternativas ao penico. Castelos mais sofisticados tinham latrinas conhecidas como garderobes, assentos de pedra ou madeira sobre um duto que levava a uma fossa. Basicamente privadas portáteis bem altas. Assim como as privadas portáteis, esses banheiros insalubres também precisavam ser esvaziados regularmente. Castelos medievais são geralmente retratados como locais elegantes e luxuosos, com lareiras, belas tapeçarias e móveis sofisticados. Mas a realidade era bem diferente. Na verdade, uma pessoa comum provavelmente se sentiria mais confortável em um pequeno apartamento do que em um castelo. Como eram construídos principalmente de pedra, os castelos costumavam ser extremamente frios e cheios de correntes de ar. Isso significava que eram frios no inverno, não mantinham o calor e geralmente eram úmidos e pingando de umidade. Para combater esses efeitos do clima, os membros da realeza precisavam se mudar de palácio em palácio ao longo do ano, mais ou menos como algumas pessoas correm para a Flórida todo ano assim que as folhas começam a mudar. As belas tapeçarias não eram só decoração, mas serviam de isolamento térmico penduradas nas paredes do castelo. Apesar de ajudarem a bloquear correntes de ar, não resolviam o problema e geralmente faltavam tomadas para ligar um aquecedor portátil. Para muitos hoje, a jornada padrão é de 40 horas semanais, mas alguns trabalham mais. Ainda assim, todos podemos encerrar o expediente e curtir como ir ao Chili's, aproveitar aperitivos pela metade do preço. Mas isso não valia para a realeza medieval. Ser rei era um trabalho de 24 horas por dia, ao menos para quem se dedicava de verdade. Como prova, basta olhar para o rei Carlos V da França, cuja rotina foi registrada para a posteridade. Ele acordava às 6h se vestia, rezava com o capelão e assistia à missa. Isso está redundante. Libera uma hora aí, Carlos. Mais tarde, Carlos se encontrou com seus súditos e depois com seu conselho. Carlos finalmente comeu alguma coisa às 10 da manhã, depois recebeu diplomatas, nobres e muito mais gente até a tarde. Nesse momento, ele podia descansar e passear no jardim, mas tudo recomeçava às 6 da manhã seguinte.
Ele precisava acordar cedo, ir à igreja 2 vezes e passar o dia em reuniões. Carlos V pode ter sido a primeira pessoa a criar a expressão. Essa reunião poderia ter sido um e-mail. Não, essa reunião podia ser um pergaminho. Ao pensar em cavaleiros medievais, imaginamos homens valentes defendendo sua honra em justas, atos de cavalheirismo e matando dragões. Mas não era exatamente assim para os cavaleiros de verdade. A justa nem sempre fez parte da cultura de ser um cavaleiro. Cavalheirismo era menos um guia de como ser um cavalheiro e mais uma lista do que não fazer. E dragões nunca existiram, mesmo que quiséssemos que fossem reais. Hoje vamos descobrir como era ser cavaleiro na Idade Média. Na Europa medieval, quase todos eram ou se diziam católicos, pois havia poucas opções religiosas. Todos, de reis e rainhas a camponeses e servos, deveriam cumprir seus deveres religiosos anualmente ou diariamente. Os cavaleiros participavam disso e costumavam iniciar o dia com missa matinal na igreja local. Atualmente, vemos o café da manhã como a principal refeição, porém, naquela época, priorizava-se alimentar a alma cristã. Isso fazia parte do código moral deles, assim como uma espécie de antigo código masculino, o Código de Cavalaria, que também era seguido. A maioria acredita que cavalaria é coisa de romance de Nicholas Sparks, mas o Código dos Cavaleiros visava controlar cavaleiros beligerantes, não apenas gestos como segurar portas para damas. Ele aqui dentro até você ou qualquer outra pessoa, só eu, só você. Volte. Apesar das regras sobre agir com honra, proteger os fracos e respeitar as mulheres, havia ainda mais normas sobre o que não fazer. Coisas que os cavaleiros não podiam fazer, conforme declarado pelo Código de Cavalaria, incluíam espancar padres, tomar o gado ou outros animais de alguém, ferir mulheres, incendiar casas ou roubar, sequestrar, matar ou causar qualquer tipo de mal a pessoas inocentes quaisquer. Essas regras representam o mínimo necessário para se encaixar no conceito de cavalaria. Hoje em dia, todo mundo está sempre tentando uma nova dieta da moda, mas as dietas medievais não incluíam keto, paleo ou Atkins, e com certeza nunca tiveram uma segunda-feira sem carne. Eles nunca passaram um dia sem carne, pois era o ingrediente principal das refeições. A maioria das refeições tinha carne e pão por serem gostosos e porque acreditavam que vegetais eram venenosos. Há um ditado de que uma maçã podre estraga o barril, mas naquela época parece que alguém comeu o cogumelo errado ou colocou erva venenosa na salada, então todos os vegetais ficaram fora de moda. Na época, era comum o ditado de que saladas verdes e frutas cruas deixavam as pessoas doentes. Carne era cara na época medieval. E sem mortadela, Oscar Mayer, para quebrar o galho, quem tinha menos dinheiro comia porco. Vai servir, porco. Esse porco vai servir. No entanto, como os cavaleiros tinham um status social elevado, eles tinham acesso a alimentos de melhor qualidade do que o servo ou camponês comum. Carne de boi e carneiro eram frequentemente servidos aos cavaleiros junto com queijo. Como era necessário manter os alimentos seguros para o consumo, muitos deles eram em conserva ou preservados com sal, o que certamente deixaria alguém com sede. E é por isso... Se não havia um Kroger por perto, também não tinha Evian. Sem água potável acessível, pessoas na Idade Média bebiam principalmente álcool, pois sabiam que não estaria contaminado. Embora hoje não tenhamos a mesma desculpa, os cavaleiros medievais bebiam como universitários em festas, e isso frequentemente levava a comportamentos piores. Todos esses homens bebendo cerveja o tempo todo. Eles certamente não jogavam beer pong ou flip cup, e esse comportamento turbulento às vezes podia se tornar violento e nada cavalheiresco. Claro, eles não podiam beber hidromel demais, o que os deixaria mais gordos, porque, ao contrário do que você pode pensar sobre o estereótipo tradicional de masculinidade que um cavaleiro evoca na sua imaginação. Isso mesmo, a imagem era tudo. E como ninguém recebia curtidas em suas páginas do Instagram, eles tinham que se contentar com curtidas do jeito antigo, elogios e adoração. A moda não era simples como hoje. Leis impunham restrições ao que se podia vestir. Sob a lei suntuária, pessoas comuns eram proibidas de gastar muito com moda. Esse limite foi criado para evitar que camponeses e servos se vestissem melhor que nobres, permitindo a identificação pela aparência.
Os cavaleiros usavam roupas elegantes para se diferenciar da classe baixa. Eles usavam designs mais elaborados, materiais nobres e destacavam as virilhas com grandes braguilhas. É isso mesmo! Sem carros esportivos para compensar, o tamanho importava naquela época. Não importava como se vestissem, os cavaleiros ainda tinham um trabalho a fazer. Mas qual era exatamente esse trabalho? Bem, parte das responsabilidades deles incluía servir no exército particular do seu senhor. Em locais como a Inglaterra, cavaleiros protegiam apenas o rei, tornando-se o exército nacional. Outros lugares, como a França, permitiam que os nobres da comunidade recrutassem cavaleiros para protegê-los, tornando-os mais parecidos com guarda-costas. Não importava a quem servissem, os cavaleiros deviam lutar e obedecer a quem jurassem lealdade, como Brienne de Tarth, mas com uma braguilha um pouco maior. Ser cavaleiro era uma profissão, mas eles atuavam só cerca de 40 dias por ano. Como em muitos empregos atuais, havia a dinâmica de correria e espera. Ser cavaleiro era estar sempre pronto, principalmente para batalhas ou escoltar o senhor. Porém, essas tarefas eram tranquilas e rápidas na prática. Os cavaleiros precisavam estar no auge quando iam para a batalha, mas também tinham que garantir que estivessem sempre prontos, e isso vinha da participação em torneios. Isso começou com eles competindo em melés, batalhas simuladas onde lutavam por prêmios. Com o tempo, isso evoluiu para torneios de justa. Isso depois virou desfiles equestres, chamados carrosséis, que você deve lembrar da infância, quando não queria andar neles em parques de diversão e feiras. Alguém tem um problema com carrosséis? Os torneios não eram abertos para qualquer um, eles eram exclusivos para homens da nobreza. Era uma grande honra participar deles, então ninguém jamais deixava seus convites sem resposta. Isso era algo que eles escolhiam fazer se fossem convidados. Como eles tinham bastante tempo de prontidão, os cavaleiros tinham muitas oportunidades de competir em torneios e ganhar um dinheirinho extra. Eles também tinham mais tempo para cortejar as damas. Com o tempo, o número de cavaleiros caiu, pois nem todos venciam as batalhas. Seu bastardo estúpido, você não tem mais braços. Tenho sim. Olha, é só um arranhão. Tony Stark não se comparava aos cavaleiros medievais. Suas armaduras imponentes os faziam parecer impenetráveis, até mesmo contra flechas. Mas a vida de um cavaleiro em batalha não era só evitar flechas. Nas demais funções, a armadura completa, de 27 a 50 quilos, não era prática, pois era como carregar uma Fran Drescher nas costas. A armadura, que tornava os cavaleiros mais lentos, faz muitos historiadores acreditarem que alguns exércitos dos séculos XIV e XV poderiam ter vencido várias batalhas importantes com proteções menos volumosas. Eles teriam sido mais ágeis, mais energéticos e, de modo geral, mais rápidos do que os outros exércitos soterrados sob armaduras igualmente pesadas. A lição foi aprendida e, no século XVI, soldados trocaram armaduras por roupas que permitiam mais mobilidade. Se está em dúvida sobre seu futuro, lembre-se que a medicina moderna permite viver mais do que o triplo da expectativa de vida da Idade Média. Com pouco tempo, precisavam decidir rápido o propósito de suas vidas, pois a maioria chegava aos 30 anos. O treinamento para ser um cavaleiro podia começar já aos 7 anos de idade, então isso significava que eles podiam passar os próximos 14 anos de suas vidas treinando. Durante esses anos, eles se dedicavam a se tornar guerreiros fortes e impressionantes. Esses anos eram dedicados ao cavalo, arco e flecha e espada, até se tornarem proficientes. Após treinos intensivos, estariam prontos para se tornar cavaleiros aos 21 anos. Eles participavam de uma cerimônia de investidura, jurando lealdade a um senhor. Ganham pontos extras se anotarem o nome do senhor com corações nos novos cadernos. Como essa era uma época muito antes da Apple TV, as noites eram passadas em grupo, enquanto cavaleiros e nobres encontravam maneiras de se entreter. Bebida. O entretenimento após o jantar geralmente vinha de um menestrel, servo contratado como músico do castelo ou corte. Alguns eram chamados de bardos, mas não se sabe se algum cavaleiro teve a sorte de ser entretido por aquele bardo. Você sabe de quem falo. Cavaleiros costumavam ouvir baladas ou poemas longos inspirados em mitos ou lendas. O bravo Sir Robin fugiu. Não, corajosamente fugiu. Eu não fugi.
Os cavaleiros passavam várias noites se entretendo juntos. Os cavaleiros não tinham uma boa noite de sono como hoje. Dormiam em turnos, alguns descansavam metade da noite e depois acordavam para rezar. Ou, se tivessem muita sorte, fazer sexo, mas alguém tinha que ficar acordado de vigia. Atualmente, preferimos dormir a noite toda, mas antigos padrões de sono fragmentados não pareciam perigosos para eles, exceto se afetassem sua expectativa de vida, que era de 30 anos. Quem pode afirmar? A vida de cavaleiro não era só batalhas ou pompa, mas era um ótimo trabalho na época para quem se dedicava cedo. Filmes e séries de TV fizeram a vida em um castelo parecer um episódio de MTV Cribs, desde que você fosse um dos nobres, mas nem tudo eram banquetes e festivais. Os castelos eram fortalezas escuras, úmidas e fedorentas, cheias de pragas e doenças. Hoje vamos descobrir como era a vida em um castelo medieval. Se pertencesse à classe dominante, aproveitaria vinho de qualidade e banhos quentes ocasionais. Na maior parte do tempo, não havia conforto ou relaxamento, além de ir à igreja e torturar um inimigo até a morte. Para os europeus na época medieval, encanamento era um sonho distante, o que significa que não existia água encanada e absolutamente nenhuma maneira de dar descarga em um vaso sanitário. Os dejetos se acumulavam em uma fossa sob o vaso sanitário, tornando o castelo um grande banheiro químico. Imagine isso no dia mais quente do verão. Talvez por isso todos em Game of Thrones pareçam tão irritados. Não era só o cheiro constante de fezes que fazia a vida no castelo feder. Sem água encanada, só os ricos tomavam banho. Assim, servos de castelo sempre cheiravam como uma bolsa de academia usada. Além disso, os servos não podiam pagar por remédios como os senhores e nobres. Então, o morador comum do castelo andava por aí bastante doente e tentava se virar com remédios caseiros ou rezava para Deus para que melhorasse. E falando nesses banheiros, privacidade era rara nos castelos, exceto para o proprietário. Então, quando você precisava correr para o banheiro para fazer suas necessidades, você fazia isso em um longo banco de madeira com vários buracos cortados nele, à vista de seus amigos, colegas de trabalho e, na verdade, de qualquer outra pessoa que passasse por ali. Novamente, não havia descarga, então seus dejetos simplesmente caíam em um enorme poço de horrores dentro do castelo. E tomara que você nunca tenha deixado cair as chaves da carroça lá, pois seria como jogá-las num vulcão séptico. Você sabe como a casa fica apertada quando um ou dois parentes vêm visitar? Multiplique isso por 100 e é assim que era viver em um castelo. Os castelos precisavam de dezenas de criados só para manter o funcionamento do dia a dia, sem contar as várias gerações das famílias do senhor e da senhora morando lá e todos os seus criados e atendentes pessoais. Era como viver em uma pequena cidade apertada, toda servindo às necessidades de uma única família. Todos nós já vimos filmes de fantasia e desenhos da Disney o suficiente para saber que os castelos tinham masmorras onde o senhor e a senhora podiam jogar criminosos, opositores políticos ou qualquer pessoa que por acaso os ofendesse em determinado momento. O que geralmente omitem nos filmes da Disney é que esses prisioneiros eram torturados de formas grotescas. Um método comum era deixar ratos famintos comerem o prisioneiro vivo por dentro. Isso certamente não é divertido de ver, não é? Além de sádica, acreditava-se que a dor extrema purificava a pessoa dos pecados, dando um novo sentido à frase: "Isso é para o seu bem". E falando em ratos, ratos podem ser difíceis de lidar até hoje. Então imagine como era viver em um castelo gigantesco, escuro e úmido, sem armadilhas modernas ou controle de pragas. Os ratos estavam em todo lugar e não havia muito o que fazer. Você apenas aceitava a infestação como parte da vida, como se fosse o Chevy Malibu da época. Com o tempo, imagina-se que as pessoas se acostumariam com os ratos, mas muita gente na Idade Média tinha muito medo deles. Certamente, não ajudava o fato de que eles eram um instrumento popular de tortura, ou que, nessa época, carregavam uma praga que erradicou cerca de metade da população da Europa.
Neste ponto, não deve ser surpresa que o pessoal que morava nos castelos gostava de ficar bêbado, porque a melhor maneira de passar o dia dentro de uma casa superlotada, cheirando a cocô e atormentada por ratos, era com uma caneca de cerveja bem firme na mão. Os senhores podiam beber o que quisessem, como vinhos, cervejas e destilados, mas os servos se contentavam com o que conseguiam. Beber álcool era mais seguro que água, já que a maioria da água era tão contaminada que até segurança de aeroporto trataria como arma. Com toda essa bebedeira rolando, você pensaria que a maioria das pessoas em um castelo só sairia da cama pelo menos ao meio-dia. E embora isso pudesse ser verdade para os senhores, os servos tinham que levantar para trabalhar assim que o sol nascia. Obviamente, a eletricidade ainda não existia, então a luz do sol era extremamente importante. Castelos são escuros até de dia, por isso os servos aproveitavam ao máximo a luz do sol para trabalhar. Se não fosse rico ou não trabalhasse em um castelo, provavelmente era comerciante, artesão ou operário e precisava acordar ao amanhecer para ganhar dinheiro. Apesar do que muitos pensam, na Idade Média as pessoas gostavam de tomar banho tanto quanto hoje. O problema era a dificuldade de acesso à água limpa, principalmente para as classes mais baixas. Nós realmente não podemos enfatizar o suficiente o quanto o encanamento é importante. A banheira em si era basicamente um enorme balde de madeira, quase de desenho animado, que podia ser carregado de um cômodo para outro no castelo para as pessoas tomarem banho. Não chegava nem perto de ser higiênico ou privado, mas pelo menos dava para tirar um pouco daquele cheiro ruim do castelo. Castelos eram basicamente grandes porões sem isolamento térmico. Eles foram projetados principalmente como fortalezas e não como residências, então tudo era feito de pedra fria, e as poucas janelas que existiam não deixavam entrar muita luz do sol. Os senhores e senhoras ficavam com os melhores quartos, com lareiras e janelas, mas os aposentos dos servos geralmente ficavam nas partes mais baixas e internas dos castelos, lugares gelados e sem luz, verdadeiros criadouros de doenças que prosperam na umidade e no frio. Nessa situação, acho que eu preferiria dormir do lado de fora. Sempre havia movimento no castelo, seja durante festivais, feriados ou com a visita de famílias nobres. Assim, refeições enormes e extravagantes eram a regra, não a exceção. Se fosse cozinheiro, passaria o dia preparando o banquete e depois teria uma refeição modesta na cozinha. Enquanto isso, os anfitriões recebiam seus convidados em uma longa mesa de madeira, com lugares conforme a importância de cada um. As pessoas importantes sentavam na cabeceira, enquanto os criados ficavam ao fundo, fora de vista. Afinal, nada estraga uma refeição como ver pessoas pobres. É como ir ao Waffle House após o casamento, só que mais triste. As refeições eram feitas no grande salão de um castelo, e como mencionamos, você era colocado no salão de acordo com seu status. Mas seu status não só determinava onde você se sentava, também determinava o que você podia comer. O lorde, a dama, sua família e convidados recebiam pratos gourmet com especiarias exóticas e ingredientes luxuosos. Se você fosse um servo, no entanto, teria que assistir eles comerem essa comida enquanto se contentava com um ensopado ou uma torta de carne na ponta mal iluminada da mesa. Mas olha, podia ser pior. Pelo menos você está comendo. Mais de 85% dos moradores eram camponeses sem permissão para entrar no castelo. Mesmo trabalhando na terra para o senhor ou senhora, eles tinham que se alimentar e alimentar suas famílias. O senhor e a senhora de um castelo eram responsáveis por governar a terra, o que incluía tomar várias decisões difíceis regularmente e participar de intensas negociações políticas. Por isso, eles não podiam se preocupar com questões triviais, como preparar suas refeições ou garantir que o castelo não caísse em ruínas. É por isso que todo castelo tinha uma grande equipe de criados. Além das tarefas domésticas básicas para manter o castelo, precisavam atender às necessidades e caprichos do senhor, da senhora e suas famílias. Ninguém tinha trabalho fácil, mas ao menos os senhores podiam relaxar às vezes. Como vimos, os castelos eram basicamente montes de pedra fedorentos. Parte do esforço interminável para manter o castelo relativamente limpo era espalhar juncos, caniços e ervas pelo chão.
As plantas absorviam os derramamentos desagradáveis e ajudavam a disfarçar os odores mais fortes. Trocar os juncos velhos por novos não era muito diferente de mover um corpo, pois cerveja, gordura, fragmentos, ossos, cuspe, excrementos de cães e gatos e tudo o que é nojento era revelado. Basicamente, onde quer que você fosse no castelo, estava andando sobre uma camada de sujeira mal disfarçada. Parece até meu quarto no dormitório da faculdade. Antes de micro-ondas, grelhas George Foreman e sur la table, toda a comida era feita em fogo aberto, o que era um risco em prédios cheios de madeira e feno. Na primeira metade da Idade Média, a maioria das cozinhas era de madeira, por motivos ainda não totalmente explicados pela história. Assim, o risco da cozinha pegar fogo por uma brasa do almoço era constante. Todos e tudo acabavam grelhados pelas chamas. Depois, a pedra virou material de construção preferido e lareiras passaram a conter o fogo da cozinha. O Ocean acabou de curtir este vídeo. Todo o castelo possuía capela para o senhor e a senhora assistirem à missa matinal. Junto ao grande salão, a capela definia o castelo. O restante era construído em torno dessas duas salas principais. Se você morasse em um castelo muito luxuoso, a capela teria 2 andares, permitindo que o senhor, a senhora e suas famílias se sentassem acima e olhassem para os servos embaixo. Olhe para aquela pessoa pobre. Que nojo! A Idade Média era difícil, tanto que até o melhor cenário possível, que era viver em um castelo, era basicamente uma experiência miserável. Representações da guerra medieval frequentemente a retratam como caótica e brutal, com 2 exércitos se enfrentando com espadas e escudos. Na realidade, as sociedades medievais eram capazes de produzir armas enormes que podiam devastar o campo de batalha. Então, hoje, vamos dar uma olhada em super-armas medievais que parecem inventadas, mas não são. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, ficaríamos muito agradecidos se você deixasse um comentário e nos dissesse sobre quais outras armas militares históricas você gostaria de ouvir. Certo? Como você vai ver, temos uma grande variedade de armas que gostaríamos de apresentar para você. Fogo e navios de madeira são uma combinação perigosa, e ninguém sabia disso melhor do que os bizantinos. Eles foram os criadores do fogo grego, um líquido inflamável misterioso que era usado tanto em combates navais quanto em batalhas terrestres. O fogo grego era pulverizado por mangueira ou lançado como projétil, sendo difícil de apagar. Um cristão grego chamado Calínico é considerado o inventor do fogo grego entre 668 e 678 d.C. A mistura provavelmente incluía petróleo ou nafta, além de cal viva, enxofre, resina e nitrato de potássio. Mas os bizantinos mantiveram sua receita exata em segredo do resto do mundo, e por um bom motivo. O fogo grego permitiu que os bizantinos construíssem um enorme império no Mediterrâneo Oriental, que duraria por quase mais 800 anos. O fogo grego continuou sendo uma arma poderosa durante a Idade Média, mas desapareceu dos registros históricos após o saque de Constantinopla pelos cruzados em 1204 d.C. Se foi usado depois disso não se sabe, mas hoje sua receita se perdeu com o tempo. Em 1452, o decadente Império Bizantino, liderado pelo imperador Constantino XI, enfrentava uma nova ameaça: o emergente Império Otomano e o sultão Mehmed II, de 21 anos. Naquele ano, um mercenário e engenheiro de cerco húngaro chamado Orban procurou Constantino com uma oferta para fundir um enorme canhão de bronze ou bombarda para uma defesa contra os otomanos. Mas como Constantino não pôde pagar o alto preço cobrado por Orban, ele levou o projeto a Mehmed. Comerciantes de armas têm que gostar deles. De qualquer forma, o canhão que Orban construiu para Mehmed foi chamado de um monstro horrível e extraordinário. A bombarda de Orban media 27 pés de comprimento. O cano foi reforçado com 8 polegadas de bronze para absorver a explosão e o diâmetro era de 30 polegadas. Ela disparava uma bala de canhão que pesava até 1.500 libras e exigia 200 homens e 60 bois para ser transportada.
Quando foi testado pela primeira vez, o canhão disparou um projétil a mais de 1 milha de distância, enterrando a quase 2 metros de profundidade na terra ao aterrissar. Quando Mehmed trouxe o bombarda para o cerco de Constantinopla, em 1453, o enorme canhão era a peça central de um arsenal de artilharia que incluía mais de 60 outros canhões e inúmeros trabucos. A artilharia destruiu as muralhas de Constantinopla e permitiu que as tropas de Mehmed saqueassem a cidade, considerada a mais bem defendida da Europa medieval. Aposto que Constantino se arrependeu de não ter o dinheiro para a compra. Cavaleiros medievais armados eram forças devastadoras em batalha, e sua imagem de guerreiros formidáveis ainda vive no imaginário popular. Na realidade, porém, um camponês com um arco longo podia dar muito trabalho para eles. O arco longo galês media cerca de 2 metros, era de madeira de teixo e exigia quase o dobro da força de um arco de caça moderno para disparar. Isso era forte o bastante para furar certas armaduras. Na verdade, após um confronto com um arqueiro galês, por volta de 1300, um cavaleiro inglês afirmou que levou uma flecha que atravessou sua coxa, que estava coberta por cota de malha. Depois, penetrou sua sela e derrubou seu cavalo. Os normandos provavelmente adotaram o arco longo dos galeses após conquistarem a Inglaterra em 1066. Se você já viu Coração Valente, sabe que o rei Eduardo I usou-os com alguma eficácia contra William Wallace na Batalha de Falkirk em 1298. E se você conhece Shakespeare, provavelmente se lembra que os arqueiros de Henrique V dominaram os franceses fortemente armados na Batalha de Azincourt em 1415 d.C. Como os arcos longos eram tão eficazes e relativamente baratos de produzir, eles também se tornaram a espinha dorsal da defesa da Inglaterra em seu próprio território. O problema era que exigiam muito treinamento e habilidade para uso eficaz. Leis que remontam pelo menos ao século XIII exigiam que todo inglês que ganhasse mais de 2 libras por ano possuísse um arco longo, e homens de até 60 anos eram obrigados a saber usá-los. Armas de alta tecnologia são legais, mas às vezes é melhor manter as coisas simples. E o navio-bomba holandês era devastadoramente simples. Era basicamente um navio carregado com o máximo de pólvora, projetado para flutuar até a formação inimiga e explodir por meio de um pavio de combustão lenta. Foram construídos poucos navios-bomba, cada um com cerca de 3.200 quilos de pólvora. O engenheiro militar italiano Federico Gimbelli teve essa ideia no início da Guerra dos 80 Anos entre a Espanha e os Países Baixos, que começou em 1568. Como Orban, um século antes, Gimbelli tentou vender sua ideia para ambos os lados antes de ser contratado pelos holandeses. Se você não ama os mercadores de armas, tem que admirá-los. Gimbelli e os holandeses usaram seus navios-bomba para romper o cerco espanhol a Antuérpia, em 1585. Entre 32 navios de isca em chamas, 2 navios-bomba chegaram à armada espanhola enquanto estava ancorada no rio Escalda. Apenas um detonou, mas foi mais do que suficiente. A explosão tirou a vida de mais de 1.000 espanhóis e pôde ser ouvida a até 80 quilômetros de distância. Dada a sua eficácia, você pensaria que os navios-bomba rapidamente se tornariam uma febre, mas eles eram incrivelmente caros de construir e raramente foram usados depois disso. No período medieval, os governantes construíam castelos com muralhas fortificadas como forma de controlar seus territórios, e eles eram projetados para resistir a cercos que podiam durar meses ou até anos. Exércitos medievais passaram a usar trabucos para combater muralhas de castelos. Atualmente, muitos chamam trabucos de catapultas, mas eles são um tipo específico capaz de lançar projéteis bem mais pesados. Apesar de serem associados à Idade Média por seu uso em guerras de castelos, esses lançadores de projéteis, como os trabucos, existem há mais de 2 milênios. Os militares chineses os utilizavam já no século IV a.C. Exércitos árabes e bizantinos passaram a usá-los no século VI d.C. Os exércitos das cruzadas foram os primeiros europeus a encontrá-los e ficaram tão impressionados que trouxeram a tecnologia para a Europa no século XI.
Essas armas às vezes recebiam apelidos como mau vizinho, mau parente e lançador de pedras de Deus. Um trabuco usa um braço lançador com um contrapeso para arremessar grandes objetos a longas distâncias. Os primeiros trabucos europeus dependiam de humanos para lançar seus projéteis, mas o trabuco de contrapeso eliminou a necessidade da força humana para puxar. Embora seja difícil obter medições precisas, os trabucos medievais aparentemente lançavam projéteis de mais de 300 libras a distâncias superiores a 200 metros. Essas armas podiam ser usadas para lançar pedras pesadas, barris em chamas, cabeças decapitadas de inimigos e sim, até vacas. E você achava que Monty Python estava só brincando com isso. Os trabucos de contrapeso foram a principal artilharia de cerco até o surgimento do canhão no século XV. Diante de inimigos mais numerosos, exércitos medievais recorreram a tecnologias engenhosas para equilibrar as chances. Essa foi a origem do Jeobukseon coreano, ou navio tartaruga. O navio tartaruga, que foi baseado em um projeto anterior, é creditado ao almirante coreano Yi Sun-sin, que os criou para serem usados contra os japoneses na Guerra dos 7 Anos, travada de 1592 a 1598 d.C. O navio tartaruga era essencialmente uma variação do navio de guerra padrão Panoxeon, adicionando uma carapaça externa para proteção extra. Sua característica mais marcante era uma grande cabeça de dragão esculpida na proa. Essas cabeças eram grandes o bastante para abrigar um canhão, mas se destacavam principalmente como arma psicológica. Tripulações dos navios tartaruga queimavam substâncias venenosas na boca dos dragões para lançar fumaça tóxica nos inimigos. Outra característica marcante pode ter sido o uso de placas de metal no casco. Estudiosos modernos divergem sobre o uso de armadura de metal que supostamente protegia o navio do fogo e de abordagens, já que ganchos não penetravam o metal. Algumas armaduras dos navios tartaruga tinham espinhos de metal. Eles eram o antídoto coreano contra o combate de navio a navio da marinha japonesa. Comandantes coreanos levavam navios tartaruga ao centro das formações japonesas, desorganizando-as, e então seus canhões abriam fogo a curta distância. O almirante Yi Sun-sin conseguiu repelir a marinha japonesa e hoje é considerado um herói nacional. Os primeiros tanques de metal foram usados pela Grã-Bretanha na Batalha de Flers-Croisette em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. Mas a ideia de usar um veículo blindado como uma posição móvel de ataque no campo de batalha remonta à carroça de guerra medieval. Os europeus medievais também não criaram a carroça de guerra. Uma versão chinesa chamada Wugangchua era usada durante o século V a.C., mas os primeiros europeus a usá-los com grande eficácia foram os hussitas, uma minoria religiosa da Boêmia que defendia os ensinamentos não ortodoxos de Jan Hus. Os hussitas lutaram várias guerras contra a Igreja Católica desde 1419. Suas carroças de guerra eram de madeira reforçada. No campo de batalha, eram organizados em círculos, formando uma fortaleza temporária ajustável. Arqueiros disparavam flechas por buracos nos vagões, enquanto soldados com mangual defendiam dos inimigos. Uma vez que o inimigo estivesse em desordem, mais soldados e cavalaria saíam dos vagões e os dominavam. Os hussitas venceram exércitos maiores e mais equipados com seus carroças de guerra. Apesar de perderem as guerras hussitas, mostraram a eficácia da carroça de guerra. A palavra arma de fogo é frequentemente associada a pistolas e fuzis, mas, tecnicamente, uma arma de fogo é qualquer arma que usa pólvora para lançar um projétil. As armas de fogo começaram a decidir batalhas europeias no século XVI, mas os chineses já usavam armas de fogo em batalhas séculos antes. A lança de fogo chinesa era uma lança com fogo de artifício preso na ponta. Ao ser aceso, explodia e disparava projétil ou veneno contra o inimigo. Elas eram imprecisas e tinham alcance de pouco mais de 1 metro, mas de perto eram muito perigosas. Os alquimistas chineses descobriram a pólvora pela primeira vez durante a dinastia Song, de 960 a 1279 d.C., e rapidamente começaram a usá-la para fabricar armas explosivas.
A lança de fogo já era utilizado por volta de 1150 depois de Cristo. Eles eram mais eficazes quando usados na defesa, especialmente na defesa de muralhas de cidades contra sitiantes. Então, o que você acha? Qual dessas super armas medievais você acha mais legal? Conte nos comentários e confira outros vídeos da nossa história curiosa.